Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui para o crescimento do nosso canal. Tem o clube de membros também, onde você tem alguns conteúdos exclusivos. Tem o grupo comigo 24 horas por dia lá no nosso WhatsApp, a gente bate um papo diário, resenha, informação, o pessoal manda lá as informações, a gente vai checar e também a gente está formando uma comunidade legal lá de amigos tricolores também. Tem os vídeos exclusivos para membros, ontem a gente falou um pouquinho da lesão do Caleri e de Rian e André Silva sendo vistos aí para os próximos jogos. E também tem lives exclusivas, além do nosso servidor no Discord, nas lives de pré-jogo e também a nossa liga no Cartola. Bora falar sobre São Paulo? Jonathan Caleri não deve mais jogar no São Paulo em 2025. Foi confirmada a contusão no joelho, né? Lesão ligamentar no joelho, o famoso LCA. E aí a tendência é do Caleri não jogar mais em 2025. Num cenário até mais otimista, num cenário em que tudo pode dar certo para o centroavante, ele poderia retornar em 7 meses em novembro. Mas a expectativa, a média é de um tempo de recuperação de 9 meses e tem até um ano. Mas a expectativa média é de 9 meses, então automaticamente ele não jogaria mais em 2025 e aí ficaria somente para temporada de 2026, onde inclusive será a última dele com a camisa do São Paulo neste atual contrato. Resta ver se com essa contusão séria, onde ele perde a temporada, se ele vai renovar esse contrato. O São Paulo tem feito isso de praxe. Lesão grave do Alisson, São Paulo foi e renovou. Lesão grave do Pablo Maia, São Paulo está prestes a renovar. Resta ver se o São Paulo vai adotar a mesma situação com o Jonathan Caleri. Mas fato é que ele não joga mais em 2025. Pude conversar com algumas pessoas, cara, ele tá bem abatido com essa situação, tá bem abalado. De fato, 2025 foi um ano onde ele teve muitos baixos nessa temporada, por mais que tenha feito 3 gols no Paulistão, teve pênalti perdido, tem questões aí relacionadas à sua vida pessoal, fora de campo, dentro de campo também as coisas não estão acontecendo, e ele ficou bem triste com toda essa situação. Força para o Caleri nesse momento, ele que deve, inclusive, realizar a sua cirurgia na próxima semana, e aí é provável, tá, que o Caleri vá para a Argentina por um tempo para poder fazer essa recuperação, acompanhado do departamento médico do São Paulo, falar médico de futebol, mas o departamento médico do São Paulo deve ir um representante ou ficar em contato direto com algum profissional da medicina lá na Argentina, até porque nesse momento ele vai poder fazer a sua recuperação, o seu pós-cirurgia, perto dos familiares, perto da família, para, né, dar todo esse apoio, esse suporte. Inclusive não está descartada a possibilidade dele realizar a cirurgia lá na Argentina, mas ainda o pessoal ainda tá vendo aí esses próximos passos. A cirurgia demanda essa uma semana justamente para ele estar apto a realizar a cirurgia. Não dá para no dia seguinte ou 2 dias depois acabar já fazendo esse trabalho cirúrgico. Então por isso vai esperar aí essa uma semana depois desse rompimento e aí depois já vai estar disponível para fazer a cirurgia e aí ele vai começar a sua recuperação, né, de dobrar joelho e tudo. Aí depois que vai começar aos poucos ir para campo, fazer fisioterapia, enfim. É um período longo aí para o Jonathan Caleri na sua recuperação. Torcer bastante que ele tenha uma plena recuperação e volte ainda melhor para 2026 com a camisa do Tricolor Paulista. Força aí, Caleri! Aproveitando essa situação do Caleri, o São Paulo já está se movimentando nos bastidores no mercado para buscar um substituto. Assim que o São Paulo já soube ontem, né, que a contusão já era mais séria, e a gente até trouxe aqui no canal de que, de fato, a gente tinha conversado com o Caleri, tinha conversado com o pessoal lá do departamento médico, com todo mundo, e era um ar muito pessimista de que, de fato, era um rompimento e que ele iria ter que passar por essa intervenção cirúrgica. E aí, já sabendo disso, a presidência do São Paulo, né, do presidente Júlio Casares e do departamento de futebol, já começaram a pensar na possibilidade de um substituto.
E aí já entraram em contato com alguns empresários, já começaram a, fazer os contatos iniciais, inclusive informação dada em primeira mão lá pelo GE, e a gente conseguiu ir mais além na apuração. E aí o São Paulo tá confabulando, tá começando a entender cenários. Desde já é importante, eu conversei com uma pessoa do São Paulo e perguntei, a pergunta foi exatamente essa. Nessa busca por um substituto do Caleri, a Superbet pode ajudar financeiramente? Neste momento, não, foi a resposta que eu obtive. Lembra daquele papo da Superbet poder ajudar no reforço? Pelo menos, no que a gente conversou, neste momento, a Superbet não estaria nesse sentido. E aí a ideia do São Paulo seria contratar um Cédric Soares para o seu ataque. Em que sentido? Um jogador que fosse experiente, que tenha passagem pelo futebol internacional, que tenha uma rodagem europeia e que chegue numa condição que se encaixe dentro da realidade financeira do clube. Então seria um jogador que poderia chegar com um salário curto, só que até por ser centroavante, a depender de algumas metas em gols e tudo, ele vai começando a ganhar um salário melhorzinho. Então essa é a ideia do São Paulo neste momento. E aí a gente já conseguiu 4 nomes que a gente vai debater rapidinho. Primeiro nome, Diego Costa, ex-Grêmio, tá livre no mercado, foi o nome sugerido. Mariano Dias, ex-Real Madrid, passagens também por outras equipes, é um nome que também foi sugerido. Esses 2 nomes, em primeiro momento, não empolgaram, mas foram nomes que já foram sugeridos ali. O São Paulo tá evitando tomar qualquer... Não, vamos conversar, já vamos abrir negócio. Não, o São Paulo tá tendo muita cautela, até porque esse jogador vai poder jogar somente lá no meio do ano ali, um pouquinho antes da pausa do Super Mundial de Clubes. Então, o São Paulo tá tendo cautela. Um outro nome que é o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, o São Paulo, em toda a janela praticamente, ele dá uma consultada para saber os detalhes da situação do Carlos Vinícius. Passou por Fulham, Galatasaray, Benfica. É um jogador brasileiro que vai ficar livre no mercado aí no meio do ano. Só que eu acredito ser muito difícil a contratação do Carlos Vinícius, porque ele está ganhando em euro lá na Europa, e ele é um jogador ainda jovem, se eu não me engano tem 25 anos, 26 anos na verdade, e aí outros clubes brasileiros também estão de olho. O Botafogo chegou a sondar, o Vasco chegou a sondar, o Cruzeiro procurou, o Palmeiras chegou a fazer contato, o Corinthians também. E aí quando é um jogador dessa disputa, o São Paulo normalmente tende a sair atrás nesses quesitos. Então, o São Paulo, eu acho difícil do Carlos Vinícius acabar vindo, porque ele não se encaixaria nessa realidade financeira. E um outro nome é o Brenner, que internamente é um nome que agrada bastante, só que quando a gente leva essa pauta de uma possibilidade do Brenner voltar para o staff do Atlético, inclusive o Brenner é agenciado pelo Juliano Bertolucci, que tem feito a intermediação do Marinax, que é empresário do Oscar, do Cédric e tudo, há um entendimento de que a Udinese topa fazer negócio, só que a Udinese quer recuperar o investimento no jogador. Então teria que ter um trabalho árduo ali para conseguir essa liberação por pelo menos 6 meses. Então, em um primeiro momento, não é algo animador, não é algo que sustente de fato a possibilidade do Brenner ser contratado, porque aí demandaria também da Udinese pagar grande parte do salário do jogador. Então, acho que é muito difícil disso acabar acontecendo. Então, esses foram os 4 primeiros nomes que começaram a perambolar. E aí a gente, para falar a verdade, acho que esses 4 nomes, mesmo já começando a estar na mesa de debate ali do São Paulo, eu acho que esses 4 nomes não devem pintar por ali. No máximo, a depender da boa vontade da Udinese, acho que o Brenner pode ser uma alternativa, mas os outros 3 já acho mais difícil por todos esses quesitos que a gente trouxe, tá? Bora continuar, eu tô aqui com a minha famosa colinha. Igor Vinícius está de saída do São Paulo, e essa saída pode acontecer agora, no meio do ano, ou no mais tardar em 2026. Por quê? O Igor Vinícius ele tem contrato até dezembro de 2025. O São Paulo já tomou a decisão. São Paulo não quer renovar o contrato do Igor Vinícius. Acredita ali o departamento de futebol que já houve um fim de ciclo, que não faz sentido a extensão contratual do jogador, até porque ele perdeu espaço esse ano. Ano passado ele até foi titular, mas muito mais por um declínio do Rafinha. E aí ele terminou a temporada como titular por ser a única opção. O Cédric acabou tomando a posição. O Ferrarese tem atuado mais por ali. E aí o São Paulo entende que um terceiro jogador para essa função poderia ser o Mike, que a presença do Igor Vinícius pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento do Mike. O São Paulo quer que o Mike ainda em 2025
tenha cada vez mais treinamentos e rodagem ali com um grupo profissional, não necessariamente em jogos, mas em 2026 ele já seria mais um jogador definitivamente profissional e já poderia começar a ter mais minutos dentro de campo. E aí o São Paulo entende que não faz sentido renovar o contrato do Igor Vinícius, até porque já sabe que ele gostaria até de uma valorização salarial e tudo mais. E aí o staff do Igor Vinícius, já sabendo que o São Paulo não tem interesse na sua permanência, já está começando a tentar colocá-lo em outros mercados, principalmente no exterior. Então aí, caso o staff do atleta consiga uma proposta de fora, há um interesse do jogador em um primeiro momento, uma liberação no meio do ano, dele ir para outro clube, mas do futebol do exterior, ter a sua primeira experiência fora do país, já que ele já está há um bom tempo, né? Antes do São Paulo, foi revelado no Santos, passou por Ponte Preta e já está no São Paulo aí há 6 anos. Então, há o entendimento de que agora seria legal uma experiência fora do país. E aí, caso o staff do jogador consiga uma proposta, o clube lá de fora vai entrar em contato com o São Paulo para tentar uma liberação. Aí vai depender do São Paulo aceitar algumas condições, o quanto vai querer, se libera de graça, como é que vai fazer. Mas até do lado do São Paulo, me afirmaram que caso chegue de fato uma proposta vantajosa para o São Paulo também já toparia a liberação do Igor Vinícius no meio deste ano. Então, fato é que os dias de Igor Vinícius no São Paulo estão contados. Resta ver se ele vai embora só ao término do seu contrato lá em 31 de dezembro ou se já no meio do ano já pode pintar ali alguma proposta, pelo menos é o que o staff do atleta garante que vai tentar aí na próxima janela de transferências. Fechou? Passamos por tudo? Passamos por tudo, meu povo. Eu sei que tem situação de Dorival Júnior, mas cá entre nós, aqui a gente fala de São Paulo Futebol Clube, né? Deixa o Dorival lá para lá, depois a gente tá até entrando em contato, conversando até mais sobre essa situação do Dorival, até por mais curiosidade, mas a tendência mesmo é dele ir lá pro Corinthians e, enfim, que ele não seja nada feliz por lá, essa que é a verdade. Combinado? Então, boa sexta-feira para todo mundo, que seja uma sexta-feira próspera e cheia de boas energias, nesse marasmo de notícias ruins que o São Paulo vem tendo. Vamos tentar renovar as energias aí nesse feriadão, né? Sexta-feira santa, vamos trazer boas energias, vamos tentar renovar essas energias para o fim de semana que já tem clássico e a vitória é crucial para o tricolor. Hoje, a partir das 6h30, estarei lá na live dos Três Zagueiros, conto também com a sua audiência lá, com o Ale, com o Magno e também com o Maurício. Combinado? Um abraço para todo mundo, não esqueça, deixa o like, me ajuda bastante e conheça o clube de membros, tenho certeza que você vai gostar bastante. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!